Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao NEAF, esse curso de Direito Administrativo. Essa primeira aula é a aula de princípios da administração pública. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcos Oliveira, professor de Tributária e Administrativa aqui do NEAF, e é com grande prazer que eu fui convidado pelo Alessandro para ministrar esse curso de Direito Administrativo. Essa primeira aula é uma aula muito importante, a aula em que nós inauguramos, na verdade, o tema do Direito Administrativo, falando dos princípios. Eu me coloco à disposição de todos vocês, desde já, para eventuais dúvidas que possam surgir. Eu sou bastante ativo aí nas redes sociais, depois eu vou colocar meus contatos para vocês, mas de qualquer forma, meu Twitter é @marcospfn e meu Facebook é Marcos L. Oliveira. Então, qualquer coisa, ao longo do curso, ao longo das nossas aulas, vocês poderão entrar em contato comigo, tá? Eu não sou aqui de São Paulo, sou de Fortaleza. Estou aqui em São Paulo já há 6 anos, porque vim ocupar um cargo público aqui em São Paulo, que é o cargo de Procurador da Fazenda Nacional. Então, há 6 anos eu resido aqui em São Paulo como Procurador da Fazenda e não pretendo sair daqui tão logo, até porque as remoções para o Nordeste são remoções difíceis de já acontecer. Então, hoje eu sou servidor público federal aqui em São Paulo. Antes eu fui analista judiciário do TRF5, e enfim, passei algum tempo lá e depois ingressei nos quadros da Procuradoria, certinho? Essa primeira aula, ou essa aula que nós vamos ver, é a aula de princípios da administração pública. Como eu falei para vocês, é uma aula muito importante, uma aula basilar, uma aula que inaugura o direito administrativo e, portanto, uma aula que vai trazer para a gente os fundamentos mais importantes, aqueles valores, aqueles princípios mais importantes que integram, que inspiram a atividade da administração pública. E nela, a gente vai aprender, portanto, a gente vai trabalhar, portanto, com conceitos que serão repetidos, serão revistos ao longo de qualquer outro tema que nós estudemos, A aula de princípios, sem dúvida alguma, é uma aula que traz conceitos, traz definições, traz ideias, raciocínios que são utilizados em todos os outros pontos que nós estudemos. Então, é uma aula fundamental. Antes da gente começar a falar propriamente da administração pública e dos princípios que regem essa administração pública, eu sempre gosto de fazer uma comparação, uma brincadeira, uma espécie de comparação entre o que é administrar na nossa vida privada e o que é a administração pública. A gente, embora o tema do curso, o tema de tudo que nós vamos ver aqui, seja a administração pública e, portanto, a gestão da coisa pública, eu sempre gosto de começar qualquer curso que eu dou de direito administrativo fazendo uma certa comparação entre o que é administrar o que é público, em que consiste administrar o que é público, a coisa pública, comparando com o que é administrar a nossa vida privada. Porque, perceba, embora a gente estude a administração pública, na nossa vida privada, no nosso dia a dia, a gente também exerce uma atividade de administrar. Embora não seja o tema do curso, a administração particular de cada um de nós, mas é importante que nesses primeiros momentos a gente faça uma comparação entre o que acontece na administração pública e o que acontece na nossa vida. Então, aí você imagina que você passou aí para o concurso dos seus sonhos, seja TRE, TRF, Procuradoria, enfim, você passou para o concurso dos seus sonhos, você vai receber mensalmente a sua remuneração, dependendo do cargo que você vai ocupar, e diante dessa remuneração que você vai receber, você vai administrar o seu patrimônio. Você vai eleger prioridades, você vai, por exemplo, investir na compra de um imóvel, na compra de um veículo, vai aplicar suas finanças, suas receitas, seu salário, sua remuneração em algum fundo de aplicação. Enfim, você, quando administra sua vida privada, seu patrimônio, seus rendimentos, você tem uma certa liberdade. Você particular, escolhe onde você vai aplicar o que é seu. Porque perceba que o particular ele não administra o que é do povo. O particular, todos nós, administramos o que é nosso. E, portanto, administramos interesses que são nossos. Então, você vai, por exemplo, optar por não ter carro. Não, eu moro aqui em São Paulo, eu vou andar de metrô. Eu, por exemplo, venho aqui para o NEAF de metrô. Eu tenho um carro, mas eu prefiro andar de metrô. Eu estou administrando meu patrimônio. Eu poderia nem ter carro. Poderia aplicar a minha grana, a minha remuneração como procurador e como professor aqui do NEAF em outros bens. Mas eu preferi comprar um carro
Eu utilizo pouco o carro, utilizo mais o transporte público, mas perceba que quando eu administro o que é meu, quando os particulares administram o que é deles, né, os seus interesses, eles estão administrando interesses particulares. Então, eu posso, por exemplo, optar por contratar uma diarista, eu posso, por exemplo, se eu for um empresário, contratar empregados, eu posso vender meus bens por quanto eu quiser. Eu posso pegar meu carro hoje e vender meu carro por R$ 5.000. Embora eu saiba, né, tenha a certeza de que ele vale um pouco mais que isso. Mas eu posso vender por quanto eu quiser. Eu posso perdoar as dívidas dos meus devedores. Ah, o professor Alessandro me deve 50 mil. Não deve, mas ele me deve 50 mil. Eu posso perdoar. E posso perdoar quase que livremente. Fora alguns casos específicos em que eu posso pensar na questão da fraude a credores, lá do direito civil, mas via de regra, eu perdoo meus devedores do jeito que eu quiser. Eu administro o meu patrimônio como eu quero. Eu contrato para ser empregado da minha empresa quem eu quiser. Por mais que eu saiba que essa pessoa seja incompetente, que ela não vá exercer as atividades de forma legal, né, de forma eficiente, mas o patrimônio é meu. Os interesses que estão sendo administrados são interesses que são meus e, portanto, eles são disponíveis. Os interesses particulares, eles não são indisponíveis. Eles são, como regra, interesses disponíveis. Eu disponho do meu patrimônio como eu quiser. Pois bem, quando eu parto da administração particular e vou para a administração pública, as coisas começam a mudar um pouco de figura. Porque se por um lado, quando eu administro meu patrimônio particular, quando eu administro o que é meu, eu tenho interesses que são disponíveis, porque eu estou lidando com interesses que são apenas meus, interesses particulares, quando eu vou para a administração pública, os interesses que são tutelados, que são perseguidos, que são administrados, são interesses da coletividade. São interesses públicos, interesses de todos nós. E, portanto, ao contrário do que se dá nos interesses particulares, que são disponíveis, nós temos agora interesses indisponíveis. Os interesses que são administrados pela administração pública são interesses indisponíveis. E, portanto, a consequência disso é que a liberdade que eu tenho na minha administração particular não é a mesma liberdade que o administrador público possui. Eu posso perdoar meus devedores como eu quiser. Eu posso perdoar uma dívida de 50 mil, né, o exemplo que eu dei com o professor Alessandro, eu posso perdoar uma dívida de 50 mil do Alessandro na hora que eu quiser, ou posso não perdoar também, é uma opção. Já o administrador público, ele não pode sair perdoando os devedores do fisco, por exemplo, como ele quiser, ele tem que estar autorizado em lei. O professor Alessandro contrata aqui no NEAF quem ele quiser. Ele contrata para ser empregado aqui do NEAF, né, funcionário, colaborador aqui do NEAF, quem ele quiser. Ah, ele contratou, sei lá, João da Silva Pereira, sabendo que o João da Silva Pereira é incompetente. Não tem problema, porque a escolha é dele. As consequências dessa escolha são apenas do Alessandro Ferraz. Agora, quando eu vou para a administração pública, aí não. Aí a administração pública não pode contratar, por exemplo, servidores, nomear servidores de qualquer jeito. Ela tem um procedimento para isso. Ela tem que escolher os melhores. Ela tem que realizar concurso público. Por quê? Porque a administração pública lida com interesses indisponíveis. A administração pública, para vender seus bens ou para contratar com particulares, ela tem que realizar licitação pública. A gente sabe que um dos temas mais importantes do direito administrativo é o tema das licitações públicas. Ora, para que eu venda meus bens ou contrate com alguém, eu particular, eu que escolho. A administração pública não. Ela precisa realizar um procedimento administrativo chamado licitação pública para que ela contrate com quem for melhor para ela. Com quem oferecer, por exemplo, propostas menos onerosas para a administração. Se a administração pública tem duas pessoas que querem contratar com ela e, em relação a um mesmo objeto, um oferece 100 e um oferece 200, a proposta menor tem que prevalecer. Porque o administrador público ele não lida com interesses disponíveis, como os particulares lidam. Eles lidam com interesses indisponíveis. Então perceba que, se por um lado eu tenho a administração particular, dos interesses particulares, por outro eu tenho a chamada administração pública, que administra não interesses particulares, mas interesses coletivos, interesses públicos, interesses da coletividade, e que, portanto, são interesses indisponíveis. Beleza?
Esses raciocínios ou essas ideias, né, essas ideias basilares com as quais a gente está se deparando hoje, são ideias que vão permear todos os encontros. De vez em quando, a gente vai falar dessas ideias ou desses raciocínios que a gente está trazendo hoje para cá, para a aula. Né? Quando a gente chega lá em licitação, por exemplo, a gente vai repetir mais ou menos o que a gente está falando hoje. Quando a gente chegar lá, por exemplo, em outros temas de direito administrativo, como até atos administrativos, a gente vai também ingressar na matéria tratando desses aspectos mais gerais. Então, para começar, eu queria saber de vocês o seguinte: quais são os princípios, né, que regem essa atividade administrativa? Quais são os princípios que regem a administração pública? A gente, geralmente, quando pega livros, apostilas, seja lá o que for, a gente sempre começa a estudar de cara os princípios constitucionais. Né? Os princípios constitucionais da administração, eles estão no artigo 37 da Constituição. A gente vai estudá-los daqui a pouco. Então, tem lá no artigo 37 caput os princípios da administração pública. Tem até pessoas que gostam de abreviar, né, por uma sigla chamada LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então eu tenho, lá no artigo 37 da Constituição, daqui a pouco a gente vai explicar melhor cada um deles, os princípios basilares da administração. Quer dizer, essa administração pública é regida por quais valores, por quais vetores, por quais princípios? Por aqueles 5 princípios, claro, não são só eles, mas por aqueles 5 princípios que estão lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Eu também tenho, além dos princípios constitucionais, os chamados princípios infraconstitucionais. Ora, se são princípios infraconstitucionais, é porque não estão na Constituição, estão nas leis, aquelas leis que estão abaixo da Constituição. Então nós temos, por exemplo, a Lei 9784, que é a lei que rege o processo administrativo federal. Lá na Lei 9784, eu tenho uma série de princípios da administração pública. Eu tenho o princípio, por exemplo, da segurança jurídica, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, enfim. Tanto na Constituição como na Lei 9784, em outras leis esparsas, eu tenho os princípios. Mas a doutrina, muito inteligentemente, diz o seguinte: olha, na verdade, esses princípios todos que estão escritos, né, tanto na Constituição como na legislação infraconstitucional, eles são princípios que decorrem de 2 grandes princípios da administração. Então, a doutrina pensa assim, ó, é como se eu tivesse os princípios filhos e os princípios pais, vamos dizer assim. Os princípios filhos, vamos dizer assim, eu estou metaforizando, né, são aqueles princípios que estão na Constituição e nas leis, as leis infraconstitucionais. Agora, diz a doutrina, se a gente pensar bem, se a gente examinar com cuidado, na verdade, todos esses princípios que estão na Constituição e nas leis, eles decorrem de 2 grandes princípios, que são o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses são os 2 grandes princípios, os princípios reitores de todos os outros princípios que regem a atividade administrativa. Então, antes da gente começar a estudar um a um, os princípios do caput do artigo 37 e os princípios que estão nas leis, né, na Lei 9784, na Lei 8987, a gente vai estudar um pouquinho para a gente entender melhor os princípios reitores, os princípios pais, os princípios paridores, vamos dizer assim, da administração pública, que são o princípio, a gente tem aí no nosso material, o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Nós temos aí a doutrina chamando esses princípios de superprincípios ou supraprincípios, afirmando que desses 2 grandes princípios, decorrem todos os outros princípios da administração. Isso a gente chama de regime jurídico administrativo. Quando vocês se depararem com a expressão regime jurídico administrativo, significa o conjunto desses 2 princípios. O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses são os superprincípios, os supraprincípios, os princípios dos quais decorrem todos os outros princípios da administração. Certinho? Mas vamos entender o que significa cada um desses princípios, né? Começando pelo princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público, sem dúvida alguma, é um dos princípios mais importantes da administração pública. Veja só, quando eu tenho, na nossa vida particular, 2 interesses particulares, por exemplo, eu, Marcos, contrato com um particular.
Eu, Marcos, tenho uma empresa e eu contrato com um particular, por exemplo, o fornecimento de marmitas para que meus empregados consumam essas marmitas. Né? Então, a gente tem lá uma empresa particular que é contratada por outro particular e eles negociam entre si, estabelecem cláusulas contratuais e, portanto, passam a integrar lá uma relação contratual, né? O Marcos possui empresa, ele recebe um contrato com outra empresa. Nessa situação, eu tenho dois interesses particulares, né? Interesses que são ditos pela doutrina como interesses que estão num grau de horizontalidade, eles são horizontais. Por quê? Porque nenhum interesse prevalece sobre o outro. O interesse do Marcos, não. Há razão que justifique que ele prevaleça sobre o interesse da outra empresa. E a outra empresa não há razão que justifique que o interesse dela prevaleça sobre o interesse do Marcos. Quer ver? Dizendo mais concretamente isso, se o Marcos deixar de pagar a empresa tem a obrigação de todos os meses fornecer marmitas, por exemplo. Mas se o Marcos deixa de pagar a empresa não é obrigada a continuar entregando as marmitas. Existe até um princípio de direito civil, que é o princípio da exceção do contrato não cumprido. Quando num contrato, duas partes contratam, dois particulares contratam, e um deles deixa de cumprir a sua parte, o outro não é obrigado a continuar cumprindo a parte que lhe é devida. Então, no nosso exemplo, se o Marcos deixa de pagar a empresa não é obrigada a continuar prestando o serviço, fornecendo aquelas marmitas. E também, esse mesmo raciocínio se dá em sentido contrário, né? Se a empresa deixa de fornecer as marmitas, o Marcos não é obrigado a continuar pagando o contrato, pagando as prestações, né? Pagando os valores decorrentes da prestação do serviço. Percebe que aqui eu tenho dois interesses horizontais. A gente chama de horizontal porque um interesse não prevalece sobre o outro interesse. Eu tenho dois interesses individuais que estão num grau de horizontalidade, estão no mesmo patamar. Agora, quando eu tenho o interesse público, se contrapondo a um interesse particular, aí eu tenho uma outra regra. Porque nesse momento, quando eu tenho um interesse público se contrapondo a um interesse particular, a doutrina diz que deve prevalecer o interesse público. Por quê? Porque aqui, ao contrário do que a gente falou antes, eu não tenho interesses que estão no mesmo grau de importância. Eu tenho interesses que estão numa relação de vertical, numa relação de verticalidade. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular. O interesse público, que é o interesse da coletividade como um todo, ela deve prevalecer, ou ele, interesse público, deve prevalecer sobre o interesse particular. Quer ver um exemplo? A Lei 8666 diz o seguinte, olha, se a administração pública contrata com um particular, por exemplo, nesse mesmo exemplo, o fornecimento de marmitas, se a administração pública atrasa a sua parte, não paga a sua parte do contrato, a empresa deve continuar prestando serviço por até 90 dias. Até 90 dias de atraso justifica, né? Aliás, até 90 dias de atraso obriga a empresa a continuar prestando o serviço ou continuar cumprindo a parte dela do contrato, embora a administração pública esteja inadimplente. Por que isso acontece? Por que nesse caso, eu tenho essa obrigatoriedade trazida pela Lei 8666? Porque aqui, meus queridos, eu não tenho mais dois interesses particulares. Eu tenho um interesse público se contrapondo ao interesse particular. E quando eu tenho um interesse público se contrapondo ao interesse particular, deve prevalecer o interesse público. Existe uma relação aí de verticalidade. Esse princípio é ou não é muito importante? Importantíssimo, né? É um dos princípios mais importantes da administração pública. É por isso que, por exemplo, a administração pública possui poderes. A gente, quando vocês forem ver a matéria de poderes administrativos, vocês verão que os poderes administrativos, né, o poder de polícia especialmente, ele decorre dessa supremacia do interesse público sobre os interesses particulares. O Marcos quer dirigir, beleza? Ele quer ter um carro, comprou um carro, quer dirigir, mas calma lá, ele tem que dirigir observando o interesse da coletividade, ele tem que ter carteira de motorista, CNH, ele tem que observar as regras de trânsito, ele tem que passar para tirar a CNH, passar nas provas do Detran. Por que o Marcos tem que cumprir todas essas condições, todas essas regras?
Porque o interesse do Marcos em dirigir não pode se sobrepor ao interesse da coletividade, que tem o interesse de ter um trânsito ordeiro, de ter um trânsito seguro. Então, vocês vão ver, quando estudarem poderes administrativos, um tema próprio do direito administrativo, que os poderes administrativos, essas prerrogativas das quais se investe o agente público, elas decorrem nada mais, nada menos que do princípio da supremacia do interesse público. Porque aqui, diferentemente do que ocorre entre dois interesses particulares, eu tenho uma relação de verticalidade. Aqui em cima eu tenho interesse público e aqui embaixo eu tenho os interesses particulares. E perceba, o interesse público ele deve prevalecer sobre o interesse particular. Então esse princípio é um dos mais importantes, um dos mais importantes do direito administrativo. Aí parte da doutrina acaba esclarecendo, deixando claro o seguinte, que existem certas situações em que fica muito claro a implicação desse princípio. Eu tenho lá, por exemplo, a desapropriação. A desapropriação é um grande exemplo de aplicação do princípio da supremacia do interesse público, o poder de polícia, a autoexecutoriedade de alguns atos administrativos. Quando você estuda atos, você vai ver a autoexecutoriedade, que é a prerrogativa que a administração tem de executar suas próprias decisões, materialmente executar suas próprias decisões, sem precisar do poder judiciário. Percebe que, por exemplo, vamos trazer aqui o caso da desapropriação. Se eu tenho um particular, que é proprietário de um bem, eu, Marcos, particular, estou falando de dois particulares. Eu tenho um particular que é proprietário de um bem pelo qual eu tenho interesse. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe uma grande especulação imobiliária. Tem um cara que tem um imóvel pequeno, antigo, situado numa região que está cheia de prédios. Aí vem uma grande construtora e diz, eu quero comprar seu imóvel, te ofereço 500 mil. O cara diz, não vendo. Eu quero comprar seu imóvel, eu te ofereço agora 1 milhão, não vendo. Isso acontece. Será que a construtora pode obrigar o particular a sair daquele imóvel e transferir a propriedade para ela, pagando, obviamente, por isso? Ela não pode obrigar. Porque aqui, meus queridos, eu tenho dois interesses particulares. O interesse da construtora não é mais importante que o interesse daquele sujeito que mora naquela residência, naquele imóvel. Agora, e isso antes do agora, E isso por maior que seja o pagamento que a construtora pretende fazer. A construtora disse que paga 10 bilhões de reais. O cara diz, não sai. E aí? A construtora pode obrigar? Não, não pode obrigar. Porque aqui, repito, eu tenho dois interesses particulares. Agora, quando eu parto para o interesse público, se o interesse desse sujeito, ele existe, Se ele existe, não, ele existe. Ele não pode sobrepor o interesse público. Exemplo, a administração pública quer desapropriar o bem daquele sujeito para largar uma rua. Aí eu não estou falando mais de dois interesses particulares. Eu estou falando de um interesse público e de um interesse particular. O interesse particular do proprietário é permanecer naquele imóvel. Ele quer permanecer. A tataravó dele morava lá, a bisavó dele morava lá. Ele tem um interesse afetivo muito grande com relação a esse imóvel. Agora, a administração pública tem também um interesse de retirar aquele imóvel da propriedade do particular, entregando-a à administração pública. Para quê? Para fazer o quê? Para largar uma rua. O alargamento da rua tem ou não tem interesse público nele? Claro que tem. Então, nesse caso, eu tenho um interesse público que deve prevalecer sobre o interesse particular. As desapropriações são exatamente, a aplicação desse princípio, do princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares. Obviamente que, como regra, essa desapropriação vai ser objeto de pagamento justo, prévio em dinheiro. Essa é a regra das desapropriações. Em alguns casos excepcionais, nós temos pagamentos em títulos, títulos da dívida pública e títulos da dívida agrária. Mas, como regra, a indenização por essa desapropriação é feita de forma justa, prévia em dinheiro. O que interessa nesse momento é saber o seguinte, a desapropriação é a aplicação clara, concreta, óbvia, de supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Certinho? E o outro princípio, só antes do outro princípio, parte da doutrina também diz
que esse princípio ele não tem incidência tão direta quando o Estado explora atividade econômica. Quando você estuda a organização da administração pública, você sabe que o Estado, embora não deva predominantemente exercer a atividade econômica ou realizar a atividade econômica, a Constituição permite que, excepcionalmente, por razões de interesse público, por razões de segurança, ele possa exercer atividade econômica. Isso hoje é feito por meio da chamada administração pública indireta. Por exemplo, o Banco do Brasil é um banco público, um banco que tem personalidade jurídica de direito privado, mas que integra a administração pública. A Caixa Econômica também explora a atividade econômica. O Estado, ele autoriza a criação de certas pessoas para que eles passem, ou para que elas passem, a explorar a atividade econômica. Nesse caso, a doutrina diz, uma parte da doutrina fala, que eu não tenho a incidência tão direta desse princípio da supremacia, porque aqui eu tenho uma exploração de atividade econômica, lucrativa, e, portanto, não se trata de serviço público, de poder de polícia. Então, nesses casos, em provas objetivas, é correto afirmar que o princípio não tem incidência direta nos atos de gestão, que não são aqueles atos de império, mas apenas nos atos de gestão, e quando o Estado para a atividade econômica, tá? O professor Celso Antônio também diferencia o interesse público primário do interesse público secundário. Isso é importantíssimo. Quando a gente fala em interesse público, Celso Antônio diz que nós temos que diferenciar o interesse público primário do interesse público secundário. O interesse público secundário, é importante diferenciar do primário, é aquele interesse que a administração tem como titular de direitos patrimoniais, exclusivamente como titular de direitos patrimoniais. Percebe que existe um exemplo muito interessante. Percebe que quando a administração pública, por exemplo, ela vai desapropriar um bem, esse exemplo que nós acabamos de dar, ela pode ter interesse de pagar a menor indenização possível, Se a administração pública, se eu examino a administração pública olhando para ela só como um sujeito de direitos patrimoniais, de interesses, uma pessoa que é titular de interesses meramente patrimoniais, eu posso pensar, essa administração pública não vai querer pagar muito nessa indenização, ela vai querer pagar pouco. Agora, será que eu tenho aí um verdadeiro interesse público? Quando eu olho para a administração pública como mera pessoa interessada em lucrar, como uma pessoa meramente titular de direitos patrimoniais, será que eu estou vendo, nesse caso, o verdadeiro interesse público? Não. Eu estou vendo um interesse público chamado de secundário. Um interesse público que não é o interesse da coletividade, é o interesse da administração pública como titular de direitos patrimoniais. E, nesse caso, será que a administração pública pode utilizar esse interesse público secundário nessa desapropriação? Óbvio que não, ela vai ter que pagar o valor justo, até porque a própria Constituição fala isso. O valor que a administração pública vai pagar a título de indenização deve ser um valor justo. Tem que ser um valor que corresponde ao patrimônio do particular. Marcos, mas ela tem interesse de pagar o mínimo possível, mas ela não pode fazer isso, porque nesse caso, ela não estaria fazendo prevalecer sobre o interesse particular o verdadeiro interesse público. Ela estaria fazendo prevalecer sobre o interesse particular o interesse público secundário, apenas secundário. E, portanto, não tem validade esse tipo de situação. Tá certo? Então, nós temos aí o princípio da supremacia do interesse público bem explicado para vocês. Logo em seguida, nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público. Perceba que eu tenho como se fosse uma balança, Eu sempre falo isso. De um lado, eu tenho interesse público prevalecendo sobre o interesse particular, dotando a administração pública de poderes, de prerrogativas. Por outro lado, sempre digo também que se por um lado tem um leão, do outro lado tem um gatinho, pequenininho, que é aquele gatinho cheio de restrições, é aquela administração pública cheia de limitações. A gente viu que o administrador público, ele tem uma série de limitações que nós particulares não temos. Por exemplo, o administrador público não pode nomear quem ele quiser para um cargo público. Ele tem que nomear quem foi previamente aprovado em concurso público. O administrador público não pode vender os bens da administração pelo preço que ele quiser. Ele tem que vender para quem oferecer o maior lance possível, para quem quiser pagar o máximo possível para ele, para a administração. Ele não pode contratar com empresas por qualquer valor. Ele tem que contratar com empresas, com aquelas empresas que ofereçam a menor proposta para ele, licitação. Então, se por um lado eu tenho uma administração pública toda poderosa,
né? E toda poderosa porque ela deve fazer prevalecer o interesse público sobre o interesse particular. Por outro lado, eu tenho uma administração pública toda limitada, cheia de restrições, que é obrigada a realizar concurso público, como regra, que é obrigada a realizar licitações públicas, né? Que só pode perdoar suas dívidas, as dívidas que seus devedores tenham com ela, por meio de lei, como regra, por exemplo, dívidas tributárias. Lá na Procuradoria, eu não posso perdoar dívidas tributárias como eu quiser, eu tenho que perdoar com base na lei. Tá bom? Então vamos só lá para o quadro para a gente fazer um resumão do que a gente viu até agora, tá? Nós vimos até agora que a administração pública ela é regida por alguns princípios, né? Ela é regida por alguns princípios e nós temos, na verdade, dois grandes princípios que regem a administração pública. Eu tenho o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da supremacia do interesse público de um lado, enquanto do outro eu tenho o princípio da indisponibilidade, eu tenho o princípio da indisponibilidade do interesse público, o princípio da indisponibilidade do interesse público, a indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público, ela confere à administração pública poderes, a gente pode também chamar de prerrogativas, né? Poderes, prerrogativas, como por exemplo o caso da desapropriação, que nós acabamos de dar, enquanto a indisponibilidade do interesse público, ela confere à administração limitações, restrições. Tá? É com base nessas ideias que, a partir do próximo bloco, a gente vai estudar cada um dos princípios constitucionais e dos princípios infraconstitucionais. Tá bom? Então, vamos voltar aqui rapidinho para a tela e vamos fazer, então, agora um intervalo. Um quebra de bloco, para a gente continuar daqui a pouco falando agora sim dos princípios constitucionais e dos princípios infraconstitucionais. Um forte abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau.